Sejam todos bem-vindos a mais um programa da Escola Melaré. Nosso objetivo, como todos sabem, é promover um debate sobre temas jurídicos e técnicos, hoje técnicos especificamente, e que sejam relevantes para o cenário atual, especificamente em matéria ambiental. Estamos recebendo hoje o Dr. Marcelo Morandi, engenheiro agrônomo, mestre e doutor em agronomia e fitopatologia. Foi chefe-geral da Embrapa Meio Ambiente de 2015 a 2022. Atualmente é chefe de relações internacionais na Embrapa. Dentre outras atribuições, né, doutor Marcelo, são muitas. Faz parte do Conselho Superior do Agronegócio da Fiesp e atua desde 2022 como membro da delegação brasileira nas negociações da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a mudança do clima em relação à agricultura. Ou seja, tem um perfil aí voltado não apenas para pesquisas e projetos, mas também a elaboração de políticas, né, relacionadas à interface entre agricultura e meio ambiente. Trabalha na área de avaliação de sustentabilidade, aí com ênfase em mudanças climáticas e desenvolvimento de bioinsumos, né, para a agricultura. Doutor Marcelo, muito obrigado. É um prazer, uma honra tê-lo aqui, ter à disposição, né, ter a possibilidade, a oportunidade de conversar com o senhor sobre meio ambiente e agricultura, um tema que está cada dia mais em debate, cada dia mais em evidência. A importância todos nós sabemos, mas é sempre muito, muito proveitoso, né? Muito oportuno podermos falar disso atualmente, especialmente com esse cenário de mudanças climáticas cada vez mais evidente, né? Mais desafiador. Então, muito bem-vindo e muito obrigado aí por aceitar nosso convite. Obrigado, Tiago. Eu que agradeço a oportunidade, né, de poder participar e contribuir aqui com vocês nessa discussão, que eu acho que são temas aí que dizem respeito ao técnico, ao jurídico, né, a toda a parte de negociação. Então, acho que essa interação ela é extremamente importante para nós. Perfeito. Muito bom. Doutor Marcelo, a gente sabe que a agropecuária é um dos setores produtivos aí que são mais fortemente afetados, né, por mudanças climáticas. O desempenho aí tem influência, né, ou é influenciado, né, o seu desempenho por eventos extremos, né, como estiagem, ondas de calor e frio. A gente tem alterações no regime de chuvas, o que acaba causando preocupação aí com segurança alimentar. Temos incidência de pragas, doenças nas plantações, redução de produtividade. Uso de defensivos, né? Eu não gosto de falar agrotóxico. Uma vez eu estava no encontro do setor, o pessoal falava, olha, é uma associação muito ruim de agro e tóxico, e desde então eu aprendi, e para mim faz sentido usar defensivo e não agrotóxico. Então, realmente o agro e a sustentabilidade, mais que nunca, precisam estar aí de mãos dadas, né? Então, considerando esse cenário aí, para a gente poder começar, eu queria saber mais sobre os seus projetos, né, na Embrapa, especialmente aí na Embrapa Meio Ambiente, em sua relação com a sustentabilidade, e como é que está hoje o seu papel na Embrapa, que é uma instituição de referência, e o que o senhor tem de novo aí para trazer para a gente em termos de avanço, de novidades. Estamos curiosos aí para ouvi-lo. Tá ótimo, Tiago. São vários assuntos, né, vários temas que eu acho que dá uma conversa muito interessante aqui. Você tocou num ponto extremamente importante, né? A agricultura, ela é extremamente vulnerável às mudanças climáticas, né? E nós temos consciência que qualquer atividade humana e também a agricultura são fontes de emissão de gás de efeito estufa. Então, a gente tem pelos dois lados, né? Nós temos uma atividade, como qualquer outra atividade industrial, social, etc. Você tem emissões associadas a essa atividade, e, por outro lado, nós temos a extrema sensibilidade desse ambiente, da agricultura, dessa atividade especificamente, com essa questão dos eventos extremos e com a própria alteração das rotinas do clima. Então, nós trabalhamos sempre, quando nós falamos na agricultura, em duas frentes. Uma é a que a gente chama da mitigação, ou seja, como que eu posso produzir melhor, reduzindo ao máximo as minhas emissões, certo? Ou seja, melhorar os processos produtivos para que eu possa ter uma agricultura de baixo carbono. Por outro lado, eu tenho que proteger a agricultura dos efeitos das mudanças climáticas. Então, é o que a gente chama de adaptação. Então, é sempre essa dupla, mitigação e adaptação. Mas é muito importante lembrar que a agricultura
ela tem um papel fundamental na produção de alimentos, ou seja, na segurança alimentar. Então, ela é uma atividade essencial do ser humano, da humanidade. Então, nós trabalhamos muito forte em dar esse foco de que o importante é nós trabalharmos, é muito importante nós trabalharmos com essa questão de adaptação, aumentar a resiliência, aumentar a capacidade da agricultura de absorver essas mudanças, tá? E tendo como um co-benefício a melhoria dos processos que me reduzem as emissões. Então, esse é o foco, né, da discussão que a gente tem quando a gente está falando na agricultura e mudanças climáticas. E a Embrapa, ela trabalha muito forte exatamente nessas duas frentes, né, de gerar tecnologia que aumente a resiliência da agricultura, ou seja, por exemplo, que eu posso citar vários exemplos, né, de tecnologias muito conhecidas aí, né, como a questão da fixação biológica de nitrogênio, aonde eu reduzo a emissão de óxido nitroso, porque eu aumento a capacidade das plantas continuarem produtivas sem eu ter que colocar mais fertilizante nitrogenado de origem fóssil no ambiente. Ou sistemas integrados, né, integração lavoura-pecuária-floresta, lavoura-floresta, pecuária-floresta, aonde eu tenho o plantio direto também é a mesma coisa, aonde eu tenho um melhor uso do solo, eu mantenho esse solo com cobertura vegetal, eu mantenho esse solo retendo mais água, por exemplo, né? Isso me dá uma capacidade de suporte ou de resiliência maior dos sistemas produtivos. Então, a Embrapa e todos os parceiros, né, na pesquisa agropecuária, nós trabalhamos com essa perspectiva de trabalhar a adaptação da agricultura a esse ambiente, a esse novo cenário, a resiliência da agricultura a esses eventos mais extremos e tendo como co-benefício a questão da redução das emissões devido à melhoria tecnológica ou incremento da tecnologia no campo, né? Com certeza, acho que, sem dúvida nenhuma, essa melhoria de produtividade, aí no caso da Embrapa, né, com tecnologia, com defesa, com aumento de rendimento, eu acho que um ponto que vale a pena destacar também é sempre, eu vejo que é uma preocupação da Embrapa e do setor como geral, é evitar a expansão de áreas, né, tentar produzir mais dentro daquilo que a gente já tem. O Brasil é excelência em relação ao agro, a Embrapa é excelência dentro do setor do agro, né? Esse ano aí, 2023, celebrando 50 anos, né, reconhecida aí com muito mérito, acho que vale a pena registrar dentro e fora do país, por sua excelência técnica, né, por seu posicionamento, e o senhor, inclusive, faz parte, né, representante da Embrapa em organismos internacionais, e conta para nós, o que a gente pode esperar aí em termos de pesquisa, como é que a gente está em relação a outros países, se a gente tem interface de tecnologia, a gente está mais exportando, estamos importando tecnologia. Como é que funciona essa interface e qual, na sua opinião, como é que é o comparativo nosso com outros países aí? Como é que está o nosso agro? Sim, nós temos investido, né, muito fortemente ao longo desses 50 anos da história, nesses conjuntos de tecnologias que a gente chama de tecnologias poupa-terra, ou seja, como que eu consigo aumentar a eficiência de uso do solo, de forma que eu consiga produzir mais sem ter que expandir a área. E a gente tem tido muito sucesso nisso, né, enquanto país. A nossa produtividade cresceu muito mais, ou seja, a nossa capacidade de produção por área cresceu muito mais do que o tamanho da nossa área de produção. Então, isso mostra, né, um efeito extremamente importante de ganho nessa produtividade. E isso, obviamente, que veio em função de vários fatores, entre eles a tecnologia. Tem o empreendedorismo dos nossos agricultores, tem o nosso ambiente tropical, que apesar de ser bastante desafiador, produzir nos trópicos é desafiador, a agricultura nos trópicos tem limitações muito sérias, como, por exemplo, os nossos solos, eles são naturalmente pobres, e são solos ácidos, são solos que naturalmente têm poucos
nutrientes disponíveis para as plantas. Então, aquela velha máxima, né, que aqui se plantando tudo dá, não é natural. Hoje, sim, se plantando tudo dá, porque a gente aprendeu a construir a fertilidade dos solos tropicais. E aí Surpreendente, viu? isso veio da ciência, veio da tecnologia, né, veio do empreendedorismo. Então, essa conquista, ela foi feita com o desenvolvimento da ciência tropical. Mas, óbvio que a gente, para fazer esse desenvolvimento da ciência tropical, nós olhamos o que existia lá fora, olhamos para a agricultura temperada, fomos lá aprender com eles e falamos assim, mas isso aqui é diferente aqui, como que a gente adapta, como que a gente muda para atender a nossa realidade. Então, todo esse conjunto de tecnologias que nos garantem esse efeito poupa-terra, que nos garante esse ganho de produtividade, foram tecnologias que foram desenvolvidas ou adaptadas para esse mundo tropical. Né? A gente não tinha nenhum modelo para copiar, né? Porque toda a tecnologia foi desenvolvida na agricultura de clima temperado. Então, a gente teve que desenvolver o nosso modelo próprio, e isso é fantástico. Mas, ao mesmo tempo, a gente ter o nosso modelo próprio não significa que a gente está isolado do mundo, muito pelo contrário. A gente tem que conversar com o mundo externo, porque hoje quase tudo é global, né? A tecnologia é global, a necessidade de produção agropecuária é global, as mudanças climáticas são globais. Então, é muito importante que, apesar da gente ter as nossas particularidades, que essas particularidades conversem com o mundo externo. Ou seja, a gente tem que colocar isso de forma que as nossas metodologias, que os nossos protocolos, que os nossos conhecimentos aqui sejam reconhecidos pela comunidade científica e pela comunidade internacional. Isso é que nos garante ter credibilidade perante esse ambiente e levar essas conquistas que nós tivemos, por exemplo, de redução da necessidade de abrir novas áreas, ou mesmo a nossa capacidade de produzir produtos de baixa emissão de carbono, e que a gente tenha credibilidade no ambiente e no comércio externo. Né? Então, isso acho que são alguns pontos fundamentais, né, quando a gente está falando desse processo. E isso envolve, né, tudo, né, envolve tanto a questão de comércio, quanto envolve a questão de, por exemplo, desses acordos internacionais, os acordos do clima, né? Você citou aí da Convenção Quadro do Clima, né? Onde nós temos várias questões sendo negociadas nesse ambiente, e questões que impactam o nosso dia a dia em termos do aonde investir, como investir, e como que o nosso produto vai ser valorizado lá fora, né? E que a gente tem participado disso enquanto Embrapa, né, levando a nossa expertise para auxiliar os nossos negociadores, os nossos diplomatas, nesses processos de discussão, de construção dos acordos internacionais. Perfeito. Dá muito orgulho, né? Mais ainda saber que é um conhecimento produzido aqui, né? Que tem interface, que tem diálogo com o conhecimento lá de fora, mas que é algo feito por nós. Eu acho que é mais um motivo de orgulho, né? Para nós brasileiros, para o agro brasileiro e por termos a Embrapa, aí, sem dúvida nenhuma. O senhor tocou num ponto que eu acho que é o tema do momento, né, que é a questão de redução de carbono, né, mercado de carbono. A gente tem uma expectativa aqui com o país, com os profissionais que lidam com o meio ambiente, do ponto de vista técnico, jurídico, né, o setor do agro em si tem uma expectativa muito grande em relação à regulamentação do mercado, né, de carbono. A gente sabe que a Embrapa participa, né, desses debates acerca do tema. E aí eu queria que o senhor nos trouxesse aqui já como um ponto final do nosso bate-papo para quem nos assiste, quais são os esforços aí atuais da Embrapa em relação ao mercado de carbono, eventualmente a sua regulamentação, qual que é o posicionamento, o que está sendo trabalhado hoje, o que a gente pode esperar aí de novidades da Embrapa, de posicionamento da Embrapa em relação ao mercado de carbono, o que o agricultor pode esperar, o mercado brasileiro, e que a gente possa cada vez mais melhorar e exportar nosso produto com qualidade e credibilidade, como o senhor comentou. Perfeito, Tiago. Esse aí é um tema quente, né? Um tema do momento. Eu gosto sempre de brincar que, na verdade, a questão do mercado de carbono, o tema do carbono, é a cenourinha na frente
da charrete, né? É um ponto de atração, né, que a gente pode se mover para fazer, mas ele não deve ser um fim em si. Eu acho que mais importante do que o mercado de carbono em si é a questão da produção com sustentabilidade. É a agregação de valor ao nosso produto, que o nosso produto tem sustentabilidade, incluindo baixa emissão de carbono. Tá? Mas isso entra também outros elementos e outras áreas da sustentabilidade. Inclusive aquele ponto inicial que você citou lá atrás, né, dos pesticidas. Eu não vou usar nem agrotóxicos nem defensivos, vou usar pesticidas, que é o termo, inclusive, internacionalmente aceito e utilizado, né? Por exemplo, é um outro ponto também que diz respeito à questão da sustentabilidade, além do carbono. Você tem vários outros elementos, né, que compõem esse processo da sustentabilidade. E o carbono, hoje, dada, obviamente, a emergência climática, a necessidade da gente reduzir emissões, ele se transformou num ponto central dessa discussão. O Brasil tem muitas oportunidades nesse mercado da sustentabilidade, incluindo também no o mercado de carbono. Nós temos tanto oportunidades em gerar, de fato, créditos de carbono, tá, que podem ser comercializados, e para isso a gente precisa ter um modelo, uma legislação adequada no país que regulamente esses mercados, tá, para que a gente possa participar disso. Mas nós temos outras oportunidades também dentro desse negócio, que é, por exemplo, a redução da pegada de carbono dos nossos produtos, ou seja, agregar valor aos nossos produtos como produtos de baixa emissão de carbono ou de carbono neutro, qualquer coisa que seja. Que também passa por essa questão da definição da taxonomia, da definição do que é esse processo. Então, e o Brasil está numa posição bastante privilegiada nessa possibilidade de ter produtos que agreguem esse valor aos nossos produtos, né? Não só as nossas commodities, mas outros produtos também com mais valor agregado. Então, é assim, nós enxergamos isso com muito bons olhos, né, essa necessidade. Nós temos um mercado estabelecido no país, mas eu sempre falo muito isso com os produtores, com formadores de opinião nessa área. O mercado de carbono ele acaba sendo uma consequência de nós termos, na verdade, esse mercado da sustentabilidade, de eu ter o meu produto com esse valor agregado, com essa baixa pegada de emissões, e a possibilidade, sim, da gente gerar créditos de carbono, seja com essa parte do excedente de reserva legal, seja com a questão do reflorestamento em áreas marginais, e seja até mesmo com a questão do sequestro de carbono no solo. Esse a gente ainda está um pouco mais distante de conseguir transformar isso num mercado real. Tem muitas questões ainda de dificuldades tecnológicas mesmo para que a gente meça isso com a precisão e com a qualidade necessária para que isso vire um crédito de carbono. Mas nós temos, por exemplo, oportunidades imensas e que já estamos até trabalhando enquanto país, por exemplo, na substituição de produtos de base fóssil por produtos de base biológica que geram crédito de carbono. Nós temos um exemplo mais claro aqui no Brasil, que são os biocombustíveis. Tá? Nos biocombustíveis, nós já temos, inclusive, um programa, né, de comercialização de créditos de descarbonização em vigor, que é o RenovaBio. Essa semana passada, inclusive, atingiu a marca de 100 milhões de créditos comercializados, ou gerados, né? Ou seja, 100 milhões de toneladas de gás de efeito estufa, ou CO2 equivalente, que deixaram de ser emitidos porque nós não utilizamos combustíveis fósseis e usamos combustíveis de base biológica, etanol, biodiesel, biometano. E isso tem gerado, então, uma receita adicional, sim, para os produtores de biocombustíveis, mas mais do que isso, tem gerado uma redução de emissões na nossa matriz de transporte e tem gerado um incentivo tecnológico para a melhoria da produção desses produtos. Então, que vai desde lá da matéria-prima, seja a cana, seja a soja, seja o milho, aonde os produtores hoje, por causa dessa certificação, entendem o que é isso e estão melhorando o sistema de produção deles para que eles produzam esses produtos com menor emissão, com redução de emissão de carbono. Então, nós estamos tendo um ganho tecnológico associado
a cenourinha, que é o mercado de carbono. E isso é mais importante, às vezes, do que o tanto de dinheiro que nós vamos ganhar vendendo o carbono em si, que talvez não seja, né, em muitas situações, volumes, esse preço é muito instável ainda no nosso mercado, né? Talvez depois, se nós tivermos uma regulamentação, esse preço possa vir a ser um pouco mais valorizado, esse mercado internamente aqui. Mas, de qualquer forma, por exemplo, esses CBIOS, eles estão sendo extremamente importantes, hoje eles estão até bastante valorizados, aí na faixa de pouco mais de R$ 100 a tonelada desse carbono evitado, mas eles estão servindo como uma fonte de recursos para investimento na melhoria do processo de produção. E, com isso, também redução de custo para o produtor e um produto de melhor qualidade, de menor pegada ambiental. E esse, na verdade, é o sentido original do mercado de carbono. O mercado de carbono ele surgiu para ser uma fonte de recursos para promover a transição. Ou seja, para eu sair de uma base fóssil para uma base biológica, uma base renovável, eu preciso de recurso de investimento. Da onde eu vou tirar esse recurso de investimento? O crédito de carbono ele surgiu como esse mecanismo, né? Então, a gente consegue conectar essa questão da melhoria tecnológica, da qualidade dos nossos produtos, do aumento da sustentabilidade dos nossos produtos e da agregação de valor a eles, e também dessa remuneração que nos permite fazer essa transição. Então, pelo que eu entendi, a gente se antecipou ou inverteu. Estamos conseguindo fazer a transição sem necessariamente estar já recebendo os recursos do mercado de carbono, seria isso? De certa forma, sim. Nós temos mercados de carbono funcionando no país, especialmente o voluntário, e o único exemplo de regulado que a gente tem é esse que eu citei do RenovaBio, mas ele é um mercado jurisdicional, ele não é um mercado global de carbono, né? Então, o que nós estamos falando agora é em regulamentar para que a gente possa participar desse mercado global de carbono. Hoje a gente tem um mercado local aqui, vamos dizer assim, né? Mas sim, nós já temos os beneficiados desse mercado, nós já temos os beneficiados, por exemplo, de mercados ligados à preservação florestal, que são os REDD+, e nós temos a possibilidade, sim, de abrirmos para outros mercados, esse mercado regulado global, a partir da nossa... que nós tenhamos uma legislação ou uma regulamentação do país para isso. Então, assim, de certa forma, você tem razão, nós já estamos nos antecipando em alguma medida a essa transição, mas ainda tem muitas portas e oportunidades que precisam se abrir. E lembrando que o mercado de carbono em si, ele está numa fase realmente de crescimento, ele vai ter essa etapa de crescimento, mas ele é um mercado com vida estabelecida. Uma vez que nós conseguimos atingir as nossas metas ambientais de redução de emissões, de equilíbrio das emissões para atingimento lá do 1,5 grau, 2 nas mudanças climáticas, esse mercado é um mercado que vai se estabilizar ou reduzir. Mas o mercado de alimentos, de produtos valorizados, é um mercado contínuo. Enquanto houver humanidade, existe a necessidade de alimentos. Então, a agregação de valor, pensando em sustentabilidade dos nossos elementos, o carbono como um desses fatores de sustentabilidade, é fundamental nós pensarmos, porque isso é um mercado de longevidade. Perfeito. Acho que estamos no caminho certo. Fico muito grato, fico muito feliz em poder ouvi-lo. Tenho certeza que todos que acompanham o nosso programa também. Agradecer, né, pelo testemunho, pelo conhecimento técnico aqui dividido conosco. E, mais uma vez, um prazer tê-lo aqui e espero que volte mais vezes, né? Ficamos muito felizes aqui com a sua presença. Estaremos sempre de portas abertas. Tá, João, muito obrigado, Tiago. Eu que agradeço aqui a oportunidade de participar, de discutir. Sempre que possível, estarei aí junto com vocês. Perfeito, obrigado. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Um abraço.